Maria da Conceição Frutuoso, a nossa protagonista desta parte da história, em 1º de novembro de 1866. Mas o que tem isso a ver com o nosso lugar mágico, ora bolas? Tudo! O nosso lugar mágico antes chamava Estrada do Itapecerica, lá onde tinha um morro da preguiça, que era uma ladeira comprida de subir. Ai, dava até uma preguiça. Pois é, a estrada era um caminho tropeiro, aberto no meio de um pasto onde se criavam bois. E essa estrada ligava a roça à cidade e acabava no alto de São João. No sábado, dia 30 de agosto, às 14 horas, o Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba realizou a projeção de um filme inédito, de Itapecerica Imaculada, A Magia da Colina Azul, da Caipira Filmes, com produção executiva, direção e roteiro de Cláudia Mello, desenhos, colorização e animação de Rodrigo Aires, da Acme Produções. A atividade integra o projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, de incentivo ao cineclubismo com promoção de debates sobre as obras e participação de cineastas e produtores audiovisuais, especialmente independentes. O SIC é promovido pelo Ponto de Cultura Coletivo de Cinema da cidade, em conjunto com a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, TV Cidade Taubaté, Alfa Produções, Ponto de Cultura Quilometrarte, Felício Neto, Ponto de Cultura Caipira Filmes e Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária, e também o Ponto de Cultura Pontão da Rede. O média-metragem apresentou a história da Rua Imaculada, importante patrimônio cultural de Taubaté, palco de manifestações da cultura popular tradicional há mais de 6 décadas. Os personagens do filme foram dublados pelos atores taubatianos Aldi Coelho, Cláudio Viana e Rodrigo de Paula. A interpretação de Libras foi feita por Matheus Oliveira. Bom, gente, boa tarde. Mais uma vez, aí, a gente começando o nosso projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, que faz parte aqui do nosso Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba e do nosso coletivo de cinema da cidade, né? Esse projeto a gente está dando continuidade já, né, a ações que a gente já vem promovendo há alguns anos aqui, de fortalecimento do cineclubismo, de sendo um espaço para exibição de obras cinematográficas, especialmente independentes. E hoje a gente está recebendo aqui o lançamento de uma obra, que não é uma obra qualquer, né? É uma obra que conta a história de um patrimônio importante da nossa cidade, que é a Rua Imaculada. E é uma obra feita com uma pesquisa já de tempo também, né? De um trabalho que a diretora responsável pelo filme tem já de anos, né? E que procura valorizar essa Rua Imaculada, a nossa Rua Imaculada, chamada Rua do Folclore, como um espaço cultural, né? E de identidade do nosso povo taubatiano. Então hoje a gente vai exibir aqui o Itapecerica, a Imaculada, A Magia da Colina Azul. Ele é um filme de animação, né, que também conta aí com o nosso querido amigo Rodrigo Aires, né, que fez a parte de desenho, a parte toda de gráfica do trabalho, que é o Barão de Pirapora, da Acme Produções. Essa parceria bacana que a Cláudia já tem com eles. E ao final a gente vai fazer o bate-papo. Vamos fazer uma roda de conversa aqui, colocar a Cláudia na berlinda, né, Claudinha? Para a gente entender como que foi a dinâmica do filme, como que foi o trabalho feito, né? E
saber, né, o que temos em frente, né, se esse filme tem continuidade ou não, e aí cada um fica à vontade para a gente poder conversar, né, sobre produção cinematográfica. Acho que isso que é legal. A pipoquinha está aí, o Luiz Cláudio Daniel hoje já deixou até o carrinho pronto ali fora. Quem não pegou ainda, aproveite, né? Tem água, tem um suquinho também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai começar exibindo aqui a história do nosso patrono, que é o Coronel Herpituba, que é um rapidinho para você também conhecer, né? Porque ele nos inspira e fez cinema em Taubaté, e hoje nós continuamos aí o legado que ele e outros cineastas também deixou. Esse projeto SIC, ele é feito também pela Escola de Mídia Comunitária, o Pontão da Rede, Caipira Filmes, que é o Pontão de Cultura, o Ponto de Cultura, Ponto Quilometrarte, Alfa Produções, né? Felício Neto, então são a Fernavatec, são entidades que também apoiam a difusão e a formação de público do audiovisual e do nosso cinema. Então, gente, boa tarde, vamos à exibição. Após a exibição, ocorreu uma roda de conversa com a diretora Cláudia Mello e um dos personagens do filme, Henrique Uesca, sobre a produção. Bom, gente, terminamos mais uma sessão aqui do nosso Cineclube Coronel Herpituba, nesse sábado, dia 30 de agosto de 2025. Sessão especial porque foi o lançamento aí do filme de Itapecerica, A Imaculada, A Magia da Colina Azul. E aqui ao meu lado a nossa diretora cinematográfica, a responsável, né, produtora executiva por todo esse projeto, né, por esse filme que é uma animação e que vem trazendo, como eu disse no começo, a história desse importante patrimônio nosso cultural. Cláudia, para a gente iniciar esse bate-papo, que daqui a pouco a gente vai para o pessoal nessa roda de conversa, mas eu gostaria de saber o que motivou você a fazer esse filme. Já que em Taubaté temos tantos lugares, né, tantos espaços, tantos patrimônios em que podemos contar histórias, né? Por que especificamente esse? Bom, são dois os motivos e um está de braço dado com o outro. O primeiro motivo é o seguinte, nós somos da geração analógica, né? Quando a gente nasceu não tinha computador, internet, celular, não tinha nada disso. Então a gente ainda tem cabo estudante, né? Quem é de 1985 para trás tem cabo estudante porque o nosso Google era Barça, era Britânica, a gente tinha carteirinha de biblioteca, a gente era rato de biblioteca, né? Então a gente tinha o hábito da leitura, da escrita, e hoje em dia você vai nas bibliotecas, você não vê alunos, né? Recentemente nós temos uma história que a gente participou dela ativamente, né, André? Do desmonte de 17 bibliotecas escolares, né? Então foi uma forma de levar a história da nossa cidade, levar o nosso arcabouço histórico, o nosso lastro histórico para a galerinha da tela, né? Porque hoje as pessoas elas estão perdendo essa identidade do seu lugar, das suas memórias, porque o povo da tela não tem acesso a esse tipo de trabalho, né? Os conteúdos das telas hoje eles são mais ficção do que realidade. Então, onde a gente viu essa necessidade de levar a realidade para as telas, e levar a realidade para as telas de uma forma lúdica, né? Colorida, animada, porque o objetivo é atingir a galerinha que está em formação, né? Então, é isso. Primeiro, a gente manter esse pertencimento, né? Fortalecer a cultura popular, fortalecer o entendimento de quem somos, onde estamos, o nosso espaço territorial enquanto pessoa, né? Para a população ali, né? Para a comunidade ali daquele entorno, e levar para a tela, né? Porque hoje é muito necessário isso. A gente vê que, apesar de você trazer essa questão lúdica, né, principalmente agora com a animação, só falar desenho animado, gente, olha, mas se você brigar, você começar a falar desenho animado para quem é cineasta de animação, o pessoal fica bravo, né? Animação. Você trouxe uma pesquisa muito rica, né,
que traz aí dados, informações, coisas que eu acho que a maioria do tabatiano nunca nem sonhou em conhecer, né? Como foi esse processo de pesquisa? Não foram em 3 meses que você fez, né? Não, na realidade, né, foi um processo bastante longo. E para mim foi difícil, porque eu convivo com a Rua Imaculada, com a Fonte Imaculada, com o Campos Elíseos, com o Alto do Cristo, com aquela região ali, desde que eu vim para Taubaté, né, desde 1997, né, convivo com essa população. Então eu conheci muitas pessoas que não estão mais aqui, tive, né, a oportunidade de conversar com elas e gravar, então sempre guardando na memória, guardando nos trabalhos, nas matérias para TV, enfim. E ali a gente percebeu, puxa, tem tesouro aqui, né? E aí aquela coisa, né? Aí já entra a jornalista xereta, né? Pergunta para um, escuta, você sabia que? Ah, não sabia. Ah, não sabia. Mas você mora aqui quanto tempo? Ah, eu nasci aqui, nasci ali. Ah, você nasceu aqui, não sabe? Nasci aqui, não sabe. Eu falei, mas sua família é daqui, ou vocês vieram? Não, eu sou neto de fulano, minha avó é figureira. Oi? Não, sua avó é figureira, você não sabe a história? Não sabe a história da sua família? Não sei. Não. Então, precisamos fazer algo a respeito. Né? Então, eu já tinha essa vontadinha, sabe? Já tinha essa vontadinha, mas aquele negócio. Infelizmente, o produto audiovisual não é barato. Alguma coisa a gente consegue fazer do bolso da gente, mas nem tudo. E aí, no pós-pandemia, quando começou essa onda de leis de fomento para o audiovisual, é o que a gente precisava, né? E aí a gente começou, falei, bom, então vamos retomar coisas que a gente já tinha feito lá atrás, vamos retomar antigas entrevistas, vamos retomar leituras, né? Aí, enfim, eu sei que para chegar nesse produto final, foram 2 anos. Essa lei de fomento Paulo Gustavo de 2023, no pós-pandemia. E aí a gente começou a revisitar o que a gente tinha e começamos a ir atrás. Inclusive, eu queria agradecer muito algumas pessoas que a gente contou com a colaboração delas. A nossa equipe aqui, TV Cidade, se vocês verem subindo no crédito ali, André Ferreira, Luiz Cláudio Daniel, né, Jefferson Melo, que estava por aqui agora mesmo. Mas tem gente que chegou depois, que ajuda a gente muito, né? Então, a Thay, né? O Jonathan. A Thay que é filha da Imaculada. A Thay é filha da Imaculada, é verdade. A Thay é uma das filhas da Imaculada. Aqui tem uns filhos da Imaculada. Aqui tem os filhos da Imaculada. E aí, assim, a gente, por ser lei de incentivo, né? Dinheiro público, né? E a gente tem por questão da nossa essência mesmo, que é trabalhar o comunitarismo e economia criativa, e a gente sempre fez isso desde antes das pessoas falarem de economia criativa, a gente já vivia esse processo, né? Mesmo quando a gente não sabia o nome, né? E aí foi bom, então beleza, vamos fazer? Começa a estudar, começa a juntar coisa aqui, coisa ali, começa a revisitar, entrevistar outras pessoas, pergunta para um, pergunta para outro. Eu cheguei em você, Henrique, né? Eu apresentei vocês aqui, o Henrique é o garoto. O garotinho tem quantos anos? O garotinho naquela época tinha 10, 12. Ele tinha 10, 12? Gente, eu vou pôr o garotinho aqui pra sentar no lugar aqui. Vem cá, garotinho. Senta ali, garotinho. Pode trazer a pipoca, Henrique. Garotinho, senta aí. Então, esse é o garotinho. E aí a gente começou eu cheguei em você por conta do livro da Noemi. Aí eu fiquei procurando quem tinha as páginas de trás do livro, tinha fotos. Eu tenho uma xerox do livro, que foi o máximo que eu consegui. E na xerox do livro, estava faltando as páginas de trás com foto. Aí eu comecei a andar na Rua Imaculada, ver quem tinha o livro. Como eu conhecia a Aninha muito tempo, a sua mãe fez muita torta de frango para alimentar eu, André, Eva e o povo que ia fazer festa da Imaculada, porque eu era frequentadora da locadora da Aninha. E aí fizemos amizade e tudo, então na festa da Imaculada, quando era na Rua Imaculada, a gente passava o dia inteiro, a gente praticamente se mudava para a Rua Imaculada, né? Ficava lá, quando a festa durava a semana. A gente só vinha tomar banho e voltava. A gente falando isso,
que forneceu o público dentro da necessidade da sua festa. Porque a gente se muda pro carnaval, vai na avenida, aí se muda pro Quiririm, se muda pra festa imaculada. Mas é meio isso, a gente só falta armar a barraca lá e dormir dentro, né? Então a gente ficava horas lá. E a Aninha abria a locadora de manhã, a gente já estava lá, ela fechava a locadora para ir embora, a gente ainda estava lá. Eu falava, gente, vocês estão aqui até agora? Vou ali buscar uma água para vocês tomar. Daqui a pouco vieram com torta. Aí minha mãe fez para vocês. Comemos muito a torta da sua mãe, viu? Muito. Ah, beleza de torta. Eu vou falar que empresa eu ouvi da RAM e eu tô aqui reforçando a tese, não? Olha que coisa! Mas enfim, olha, matou muito a nossa fome, né, viu? A torta da sua mãe. E aí eu falei, bom, eu preciso achar as últimas páginas desse livro. Eu vou lá na casa da Aninha, sabia que ela estava já lentinha e tal, eu falei, vou lá na casa da Aninha ver se ela me dá uma luz de quem tem, né? E aqui tinha sim, eu não sei com quem que tá, deve estar com meu irmão. Eu, é? É, porque eu não sei, eu vi que meu irmão guardou. E tá bom. Quem é seu irmão? Me deu o telefone, aí lá vai eu. Oi, eu sou a Cláudia, tudo bom? Eu queria falar com você, pode ser? Aí cheguei nessa figura aqui, aí cheguei na casa deles, ó, povo, de novo a imprensa da Vida Mãe. Gente, eu tomei o melhor café de caramelo da minha vida na casa da casa da esposa do Henrique que está aqui. Ele pobre, mas não tem café aqui. Pois é. Aí soubeste pedir para trazer o café de caramelo. Eu gosto tanto de café que eu casei com uma café, né? Aí, ó, é o melhor café da sua vida, tenho certeza. Então, e aí a gente foi construindo assim, né? Aí eu cheguei na Thaís, porque eu tinha entrevistas muito antigas da Dona Luísa, eu tive da Dona Cândida, da Dona Edith, infelizmente eu não cheguei a conhecer. Mas aí eu bati na casa lá da Thaís, falei, Thaís, como é que tá a sua tia? Ela tá em condições? Eu preciso de uma palavrinha com ela. Cláudia, a saúde tá mais ou menos, mas tá, marca um dia aí. Eu falei, tá bom, então espera, a hora que ela tiver boazinha, você me liga, eu vou. Inclusive, acho que foi a última entrevista dela viva. Porque eu tinha... Eu saí meio dessa caixa. Eu tinha bastante entrevista delas como figureiras, tinha outros assuntos, outras coisas, mas eu queria saber muito do começo da festa. Eu fui muito focada no começo da festa, né, nessa virada de Itapecerica. E aí aquele negócio, né? Aí entra a jornalista no esquema. A gente leu muita coisa, mas a gente sabe também que a gente precisa ir na fonte primária, até para confirmar algumas informações, até como essa questão de onde morreu a Maria da Conceição, né? A gente foi atrás, né, de uns moradores para confirmar. Eu já tinha ouvido histórias a seu respeito, eu fui lá conversar com você, e aí, como é que foi isso e tal? Enfim, a gente vai confirmar, porque a ideia, se a ideia é usar como ferramenta de alfabetização, você não pode simplesmente jogar para o vento uma informação que você não sabe de onde veio. Então a gente vai muito nessa de ser o mais fiel possível. Ontem ainda falei que de ficção só tem os bichinhos, né, conversando. Porque toda a informação ali, desde a Maria da Conceição, toda a informação ali tem bibliografia, tem uma entrevista de alguém, tem uma tese de faculdade, tem alguma coisa que comprova, né? Que comprova. Até aquelas aparições. Ontem me perguntaram sobre as aparições, as visões que a Maria da Conceição tinha. Isso está escrito no livro do Frei. É um livro dos anos 30, foi o livro mais antigo que eu consegui para pesquisar sobre isso. Sobre o livro do Frei, estava aqui, está no título, Vítima da Caridade. E sabe por que é Vítima da Caridade? Por quê? Porque Maria Conceição, ela ajudava muita gente com remédio nativo naquela época. As farmácias eram difíceis e remédio muito mais caro do que é hoje. Então ela começou a incomodar a igreja católica receitando remédio, né? Verdade. Aí, tem essa passagem no livro. O que eles fizeram? Deram um jeito de falar que aquele problema que ela nasceu, né? E o irmão dela também nasceu, era uma determinada doença, né? O pessoal falava que era lepra. Lepra, justamente.
hoje chama hanseníase, né? Mas na época o povo falava que era lepra. Aí pegavam ela e colocavam no leprosário. Exatamente. Por isso que no livro tem escrito vítima da caridade. Vítima da caridade. E foi exatamente isso que ele falou, está no livro, é real isso. Por isso que no final fala que ela foi pro leprosário e tal, depois que ela foi pro asilo. Mandaram pro leprosário e ela andava toda cobertinha, né? Porque as pessoas acreditavam que ela tinha lepra e não queriam chegar perto dela. Então, para ela poder viver e sobreviver, ela andava toda cobertinha e ela tinha os dedinhos em forma de pinça. Né? Isso é real. Então, a gente foi atrás dessas histórias, porque se você quer passar para frente, quer que esse material seja pedagógico, não dá para você levar invencionice para a sala de aula. Né? Então, um pouco é isso. Cláudio, para a gente colocar o Henrique agora de vez na conversa, né? Eu quero saber como que foi, Henrique, receber primeiro uma pessoa batendo na porta da sua casa, né, para querer saber essas informações, em tempos em que o povo da Imaculada, da rua Imaculada, né, como diz no filme, anda meio triste, porque vai festa para lá, volta, festa para cá, vai para lá, né? Parece a sanfona da... Até hoje é uma briga para trazer essa questão. Pois é, então isso é uma das coisas. E segundo, como é se ver como uma animação. Qual foi o seu sentimento ao se ver retratado na tela aquele menino que saiu ali da rua Imaculada, aqui de Taubaté, e chegou até um lugar que poucos têm essa condição de chegar? Olha, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava um trabalho tão bem feito assim. A equipe toda está de parabéns, né? E foi muito surpresa, né? E só tenho a agradecer a vocês. Agora, quanto a receber pessoas em casa, eu acho que foi a coisa assim, mais querida que a gente sempre fez. E como eu sempre fui um garoto de bairro, né, sempre estudei em escola estadual, todas as pessoas que vieram na minha casa, veio enriquecer a gente. Eu aprendi muito com essas pessoas mesmo, porque são gente com poder artístico que era mais alto que o nosso. Né? Meu pai, a vida toda ele foi um operário, né? Ele fresador, torneiro, mecânico, teve uma vida bem agitada com isso, com o trabalho. Trabalhou até praticamente aos 68 anos. Mas assim, para a gente, sempre acaba que as pessoas que vieram em casa acabaram enriquecendo a gente. Fazer cultura. Porque o bate-papo. O meu pai, apesar de ser uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que leu muito, estudou muito, tem conhecimento, sabe com o que ele era. Né? Então, todos que vieram passaram por nossa vida, graças a Deus, foi para somar. Né? E essas pessoas que fazem parte dessa essência da rua, né? Acho que ele ficou gente de fora, né? Deve ter gente aí, muita gente boa ter ficado de fora, né? Por exemplo, quem que você olhou aí e falou, puxa vida, podia ter estado aí. Nossa, até esqueci de falar para a Cláudia lá quando eu estava fazendo a pesquisa. E, de repente, coisa. E como que era conviver com as pessoas? Porque a gente vê muito em época de festa, né? Não em época de festa, a casa da figureira A, da figureira B, né? O pessoal desce, não sei quem mais, tal. Mas e fora da festa, né? Os outros 300 e poucos dias, como que é essa rua Imaculada, né? Então, como eu já falei, foi um trabalho muito bem feito por vocês. Eu acho que ficou dito o coração da coisa, vamos dizer assim. Mas, que se fosse fazer um trabalho falando de todo mundo, eu sei que não ia ter tempo para isso, não ia ser esse tempo que ia dar conta de falar. Mas faltou aí, se não faltou, eu não lembro de ter visto o seu Dito Luzia, que organizava o jongo, fora parte da festa, não dos figureiros, né?
que eu gostei de ver foi falar do Caçador, quadrinhos bonecos, e faltou viola, que é falado na música do Renato Teixeira. Ele cita o viola na música. Tem uma passaginha que a gente fala do viola quando ele convidou o Dr. Sembranelli para vir coroar a rainha da festa. Ah, sim. Tem essa parte. A gente fala do viola nesse momento. Mas foi um trabalho muito bem feito, como eu falei. Parabéns para vocês. Tá. Bom, vamos abrir aqui o pessoal, né? Acho que o pessoal tá Querendo. Pode ficar aí mesmo, que o povo vai perguntar aí. Quem quer aproveitar o seu primeiro aí? Tá aí, Daniel. Vem pra cá, Daniel, aqui na frente, aqui, ó, pra você aparecer. Senta aqui, ó, pra você aparecer, pra nós registrar. Claudinho, mais um filho nascendo. Filho bonito. A gente fica bem orgulhoso de fazer parte também dessa ideia da gente sempre estar produzindo, um apoiando o outro. Às vezes a gente tem os nossos atritos aqui, né? Mas é só para crescer. Mas é o melhor da festa. E eu fiquei muito orgulhoso ontem pela recepção do pessoal lá no salão paroquial e as pessoas se identificarem com os personagens. Eu até ontem, a hora que fomos deixar você numa casa figureiro, estava o Benê Freitas, até brinquei, pô Benê, como que você não vai assistir, sendo que você é um dos personagens que está dentro do desenho? Ele falou, não, desculpa, mas eu vou ainda lá, vou falar com a Claudinha. E ele daquele jeito dele, né? Daí encontrei o seu Dito Preto lá. Daí eu falei, seu Dito, ele falou, não deu para ir ver lá, porque nós estávamos aqui, choveu e tal. Eu falei, mas vai ter oportunidade. Fala pra gente, Cláudia, esse sentimento que tem, a gente sabe que é árduo, a gente pegou no período que a gente estava descrevendo também para projetos, você gosta de se dedicar, né? Você acaba fazendo as pesquisas, o pessoal indicando um monte de livro para você, um monte de coisa, você precisava fotografar para poder passar para o Barão, para poder fazer o cenário do filme. Barão com aqueles problemas que ele teve lá, que aconteceu na trajetória. E finalmente saiu. Fala pra gente esse sentimento da gente, quando nasce o filho, o sentimento de quando as pessoas entendem o trabalho. Acho que é gratidão por todas as pessoas que fizeram parte desse processo, de ter entendido. Eu vou dar um exemplo. Estou aqui do lado do Henrique. O Henrique nunca me viu na vida. Me recebeu na casa dele, eles me receberam na casa deles, sem ter a menor noção de quem é essa doida aí, o que ela está fazendo aqui na porta, né? O que ela quer, não estou entendendo. Entendeu? Assim, essa coisa das pessoas confiarem na gente, sem nem conhecer. E ontem eu fiquei muito feliz, primeiro por causa do Toró, e o povo foi com o Toró mesmo, sabe? Eu achei maravilhoso isso, estava cheio. E assim, olhar para a carinha da Teca e ver ela se vendo ali, né? O Décio se vendo, né? As pessoas os moradores depois falaram, puxa, mas eu vivi isso. Nossa, fulano que falou aí, minha bisavó. Fulano falou aí, nossa, fulano é meu primo. Então, ver as pessoas se reconhecendo, as crianças depois brincando de sombra, né, no telão. Eu acho que ontem foi muito legal ver isso lúdico. A hora que tinha as crianças, né, e a hora que a gente terminou de exibir o filme, deixamos a tela ainda com o desenho animado, as crianças começaram a brincar de fazer pavão com a mão, né, na sombra do telão. Então, puxa, a gente plantou uma semente. Então, eu acho que é gratidão por todo mundo. Eu preciso agradecer também o Flávio Itajubá, que cedeu pra gente a música dele, que eu acho que é uma música que resume muito o Amor Imaculado. Gratidão às pessoas que permitiram que a gente entrasse na casa delas para fuçar as gavetas, né? Eu lembro que eu cheguei na casa do Henrique e ele falou, tem foto? Tem. Começou a vasculhar a gaveta, a esposa dele saiu correndo buscar as coisas para fotografar. Eu preciso de referência, porque o rapaz que desenhou não mora em Taubaté. Então eu tinha que mandar todas as referências. Eu passei horas na frente da tua casa, tirando foto de cima, de baixo, de um lado, do outro.
da estrela, do portão, como é que era o arbusto. Assim foi na igreja evangélica que tem do lado, na casa da Dona Luísa que tem do lado, na rua, né? A rua de baixo para cima, de cima para baixo, os muros. Então é tudo muito... Oi? É tudo muito, assim, parece que não, mas só buscando foto de referência foi em alguns meses. Aí você tem meses lendo, meses escrevendo, meses entrevistando, meses buscando em arquivo antigo, meses tirando fotografia da rua de tudo quanto é jeito, lado, canto, perspectiva das casas. Muita conversa com o laboratório, né? Porque a gente mandou um roteiro pronto, e esse roteiro deu bastante trabalho. Daniel, você também roteiriza as coisas? Você sabe o que é o roteiro, ele é... Aqui tá de novo. Você sabe que o roteiro é uma coisa meio complexa, né? Você não só escreve a história, como é que você quer a história, e quando é para uma pessoa que não é da cidade, para entrar no clima, você escreve a fala, quem está falando, a ênfase que você quer no personagem. Eu quero que a galinha seja escandalosa, eu quero que ela grite, ela é fofoqueira, ela é o ó. Porque isso é a personalidade da galinha da Angola mesmo. Vocês veem que a galinha da Angola ela é diferente das outras. Ela grita mais alto, ela tá aqui, ela corre, ela desce morro, ela sobe morro, ela pula um barranco, ela sobe em árvore. Ela é diferente das outras galinhas. Então eu tinha que observar, gente, eu fiquei observando galinha. Eu e o Rodrigo, que eu tenho que agradecer demais, que foi o dublador da galinha, ele mandou vídeo pra mim, ele é professor. Ele estava numa escola, né? E do lado da escola que ele dá aula tinha um campo, e tinha umas galinhas da Angola ali. Ele falou, gente, eu vou interpretar uma galinha da Angola, deixa eu ir lá. Na hora de intervalo, os professores lá tomando lanche na sala, e eles sentados no barranco vendo as galinhas da Angola. Como é que elas se comportavam. Quando elas brigavam, uma batia na outra, para ele poder dublar a galinha. Então, assim, eu tenho que agradecer a Audi Coelho, tenho que agradecer demais a Audi Coelho, que foi a nossa senhora, com aquela voz doce, delicada, a nossa Maria da Conceição, o Cláudio Viana, que foi o nosso pavão nada vaidoso, né? Nosso pavão mesmo, né? Aquela coisa de pavão lindo, eu sou o pavão. Então eu tinha que ter essa personalidade vaidosa, tinha que ter... A gente escolheu os dubladores a dedo. Eu fiquei muito contente de eles poderem participar desse trabalho. Eu agradeço muito atores de Taubaté, a música Taubaté. Nós aqui todos moramos em Taubaté, né? Somos taubatianos de nascimento e coração. E só o laboratório mesmo que foi feito fora. Mas o sentimento foi de gratidão mesmo, de ver essa engrenagem funcionando também, né? Todo mundo, cada um fazendo a sua parte, todo mundo colaborando, as pessoas que foram envolvidas depois, né, os personagens, todo mundo comprou a ideia, acreditou no projeto, então é muito gratidão. Tem mais pergunta aí? Vamos lá? Vamos dar de cara. Boa tarde. Primeiro, falar a respeito de quando você estava escrevendo. Eu tive Ele acompanhou a escrita. A oportunidade de ver todo o roteiro cru ali, né, escrito, e as ideias de como seria, quem iria fazer a animação. Queria dar os parabéns porque, de fato, não é nada fácil, é super trabalhoso, e a gente vê cru, a gente não tem noção real de como vai ficar o fim do trabalho. Ainda mais, eu digo a gente que não é desse meio, né? Agora, quem já é do meio ainda tem bastante noção. Então, meus parabéns, ficou maravilhoso, ficou fantástico. E uma pergunta para o Henrique. Eu estava sentado atrás dele, a hora que você viu e reconheceu o cenário, a casa, a estrela pintada, o que acelera o seu coração de ver e reconhecer, apesar de já ser uma história
lá de trás sua, da sua família, mas você veio reconhecer o cenário. Bom, assim, quando a gente... Essa casa que eu moro nela é uma casa que era da minha avó. Essa casa foi caída anos antes daquele famoso vendaval. Então, e aí meu pai construiu aquela casa. E ele pediu umas 3 vezes para o pedreiro fazer aquela estrela. E os pedreiros perdiam a mão e não saíam do jeito dele. Até que um dia ele pegou a folga, foi lá e fez a estrela. Falou, eu vou fazer a estrela. Então aquela estrela que está lá em cima foi feita por meu pai, né? E ver representado no desenho foi uma satisfação enorme, né? Porque eu vivi naquela casa, né? E eu podia imaginar tudo, menos que ia ver no desenho a frente da casa da mãe, lá na casa do pai. Meu pai já faz mais de 30 anos que ele foi embora, né? A sua mãe ainda mora lá. A mãe ainda mora lá. E, assim, foi uma grata surpresa, né? E é importante, a filha do presidente Ernesto Geisel veio na casa dele. E foi uma coisa, porque ela achou que ele era um adulto. Quando ela conheceu as peças dele antes de conhecê-lo. Aí ela achou que ele era um adulto. Aí ela veio chamar esse adulto para expor lá em Brasília. Chega aí, é uma criança. Eu estava descendo a Rua Imaculada, porque eu fazia educação física na época, e tinha chovido, e estava lá um carro preto com as bandeirinhas do Brasil, né, parado. E eu vinha vindo com mais 4 amigos, né? Aí, o que será que está acontecendo? Você anda aprontando, amigo? Era fã, menino. Daí eu entrei, ela, e foi a dona, aí entrou a dona Edith também na história, porque como eu era menor de idade, não podia viajar sozinho. Daí a dona Edith se incumbiu de ir, e mais uma menina, uma moça na época, né? Na época tinha juiz de menor, tinha que pedir ordem. Tinha que pedir ordem, tomei as vacinas para poder viajar. Ângela era o nome da moça que trabalhava no Departamento da Ação e Cultura. Daí a gente viajou para Brasília para fazer a exposição, que aconteceu foi em São Paulo, né? O Saci. A história do Saci é interessante. Na viagem, derrubaram eu saí para almoçar e tinham derrubado, que o Saci Tererê tinha um gorrinho, né? E eu fazia uma banda de palhaço pequenininha, 8 centímetros menos do 8. E os palhaços todos usavam cartola. E como eu tinha saído e o pessoal estava montando uma estante, eles inverteram. Eu acho que devem ter colado o gorrinho do Saci no palhaço, pegaram a cartolinha do palhaço, colocaram o Saci. Eu sei que foi um tereré. Até porque chegou uma pessoa querendo comprar o Saci dele. O meu pai tinha o cartão da pessoa. E ela, em Paris, Museu do Louvre, lá no Saci, lá. Porque o Saci é considerado um bruxo brasileiro, né? E aí eles compraram o Saci. Mas tinha uma menina que estava querendo
tinha uma menininha, mãe, eu quero um saci de cartola. Aí chamou a atenção do cara, do camarada, o que o menino está falando? Aí ele falou, não, o saci não é isso. E eu não conseguia, eu não sabia que, só na hora que eu vi, eu encarei, né? Aí ele acabou comprando o saci e levando pro museu. E a menina ficou sem saci. Saci de cartola. A gente Taubaté tem umas histórias maravilhosas, né? As histórias do essa foi a arte da Ângela. A Ângela que falou, eu não sabia. Eu colei. Depois passei o cartola e foi cabeça do saci. Saci de cartola, palhaço de burrinho. O senhor está quieto aí, seu Celso? Não vai perguntar nada? Eu queria fazer uma pergunta. Vai. Não sei se está perguntado. Pega, faz no microfone, só para a gente poder registrar. Não, eu quero fazer sem microfone. Não, para a gente registrar. Mas eu quero fazer sem microfone. Vai, então faz, vai. Eu não sei se está perguntado ou não. Você apresentou ontem lá para o bairro do Imaculado, né? Toda a população lá presente, pelo menos as principais lideranças da Imaculada estavam lá. E esse filme acabou sendo um ódio, um favor, para retornar às origens da festa. Como que a população recebeu o impacto dessa cobrança? A população recebeu super bem. E até teve uma coisa que me surpreendeu, né? Como hoje a festa está no Campos Elíseos, em dado momento, o Décio pediu para falar e falou, olha, se eu for falar muito verdade para vocês, eu moro no Campos Elíseos e a população do Campos Elíseos também quer que a festa suba. Eles também não querem a festa lá. Então, para mim foi surpresa, porque nunca ninguém tinha falado isso. Eu achei até que eles gostassem, né, que fosse lá embaixo, por conta do movimento. Ele falou, não, as pessoas de lá também querem que a festa suba. Por 2 motivos. Um, por conta da tradição mesmo, e outro, por conta de que eles é um bairro de pessoas muito idosas, um bairro de pessoas que o movimento da Casa do Figureiro é muito legal. Mas os dias de festa incomodam um pouco. Então, isso vindo da boca de uma pessoa que é figureiro, que é artista, que mora no Campos Elíseos, ele afirmando isso, para mim foi bastante interessante de ouvir. Está dividido lá também, né? Está dividido. Está dividido. Esse trabalho também ele é um pouco de chacoalha também, gente. Né? No final, quando a gente coloca ali aquela passeata em favor da volta da festa, a gente coloca os personagens dos figureiros. Primeiro que para não expor os moradores, mas representando a tradição. Como é que a gente achou de representar a tradição? Através de uma passeata feita por figurinhas. Né? Nossa Senhora, Saci, Pecinha do Monteiro Lobato, né? Eles é que compõem, junto com o Pavão e a Galinha da Angola, eles que compõem uma passeata querendo que volte. Então é a tradição gritando para voltar. Então a ideia foi de representar isso. Certo? Qual a maior dificuldade para voltar? Infraestrutura, segurança ou falta de vontade dos moradores? Eu acho que diálogo entre a comunidade e o poder público. O poder público insiste na falta de segurança. Mas a gente, né, conhecendo, né, a festa, nesse tempo todo, a gente até fala ali, né, a Galinha fala, o povo daqui é ordeiro, a festa tem mais de 60 anos. Aí o Pavão emenda, né, fala, ó, o povo de fora também respeita. Porque na festa, durante a festa, não tem histórico de violência, não tem histórico de nada. Um fato isolado que aconteceu uma vez, no período de festa, porém não no meio da festa, foi uma coisa que aconteceu depois, de madrugada, né, com aqueles remanescentes que ficam na rua, né, que já tomaram as outras, que, né, apaga o palco, fecha tudo, acaba a festa, fecha as barracas, eles vão pro bar. Então, num dado momento, uma vez, 3 horas da manhã, não tinha nada a ver com a festa, aconteceu lá um incidente. Mas isso não tem nada a ver com a festa. A festa pagou um pato que não era dela. Né? Então, e ontem, o André estava mediando um papo com os mestres lá.
Aí esse assunto surgiu, né? E a secretária de Cultura, atual secretária de Cultura, que não pegou essa fase porque ela veio de outra cidade para assumir agora, ela falou, olha, estou aberta para conversar com a comunidade se a comunidade quiser. Eu não tenho problema nenhum em sentar com a comunidade e redesenhar a festa. Você se lembra dessa fala, André? Então, eu acho que se a comunidade se unir, quiser mesmo que volte, ela deixou, e eu tenho gravado isso aí, que a porta tá meio aberta, né, para entrar e discutir, né? Eu acho que ainda há uma chance boa, pelo menos de estabelecer esse diálogo. Eu já assinei, como é que fala, Priscila? 2 abaixo-assinados a favor de que a festa volte. Mas o que acontece é que tem 2 políticos na rua lá, 2 pessoas envolvidas com política, e não querem a festa na rua de jeito nenhum. Então a gente sabe que a maior razão é a política, né? Sim, só que a política que começou num outro governo, e eu acho que agora, né, a população tem que chegar nesse governo que começou, que não tem nenhum ano ainda, e falar, ó, isso é lá de trás, vocês querem mesmo, né, se aliar a gente e trazer de volta, ou vocês vão manter essa ação de um outro governo que, ao meu ver, é uma ação discriminatória. Você não pode atribuir algo que aconteceu, que não teve nada a ver com a festa, como desculpa para modificar, porque hoje houve uma modificação e a gente sabe que essas modificações, né, primeiro que você tira o empoderamento das pessoas, o pertencimento histórico, territorial delas, e segundo que você descaracteriza completamente, né, uma ação histórica, né, e que começou de uma forma tão singela, tão despretensiosa, e de verdade, é um dos pontos que colocou Taubaté no mapa. Acho que a gente tem que olhar para esse lado também, né? Da festa, da Maria da Conceição, veio a festa, da festa, né? Veio os figureiros, veio a festa, veio o pavão, colocou Taubaté no mapa. Colocou Taubaté no mapa da cultura, colocou Taubaté no mapa do artesanato, naif, tá? Porque antes, quando você olha para arte, você olha para artesanato, você olha para uma coisa acadêmica, né? Aprendida em escola de belas artes. Taubaté não só entrou no mapa da arte naif, da arte simples, né? Da modelagem de argila, como colocou outros municípios ao entorno também, né? Colocou o Vale do Paraíba no mapa das artes. Então, essas coisas merecem respeito, né? Além da história de cada família, tá? Eu acho que o mestre Itajubá foi muito feliz ontem quando ele falou para a secretária de Cultura, né, a respeito até da placa que tem lá na entrada da rua, né, que diz que é uma rua de interesse cultural, né, interesse turístico. Né. Então isso mostra, por exemplo, que já tem legislação e que reconhece o espaço como um espaço coletivo de cultura. Aí quando o indivíduo, né, essas autoridades chegaram depois, que não tem identidade com o lugar, se sobressai, eu acho que os moradores que têm identidade, que têm entendimento desse valor, e também a própria comunidade de forma geral, ela tem que acionar os mecanismos que garantam esse reconhecimento do patrimônio cultural, desse espaço como um espaço coletivo de cultura, né? Até porque nós estamos num processo em Taubaté de desvalorização desse espaço, né? E perda desses espaços. E normalmente para a iniciativa privada, o que é público virando privado. Né? Tá aí a Praça Monsenhor Silva Barros, que um dia chamou Praça da Eletro, mas não era da Eletro, né? Mas ali localizava-se a Eletro, mas era um espaço público, e hoje a gente está vendo ali que a praça é praticamente privatizada, fechada, né? Será que o Taubatiano vai ter acesso àquele espaço?
Já perdemos a árvore centenária. Estamos vendo uma Avenida do Povo, né, onde tem a dispersão. Hoje não tem mais shows. Hoje o circo não pode mais se instalar. Hoje os parques não podem se instalar. Está lá somente para as empresas de autoescola, né, que são particulares. Né? Agora temos aí o Parque do Itaim, que foi desapropriado, recurso público, tem imposto de todo mundo, e ele está na lista da privatização. Né? Quando fala-se de privatização, fala-se em elitização do espaço. Né? A festa imaculada, a criança, como era o Henrique, saía ali de shortinho na porta de casa, brincava com o povo, voltava para dentro de casa, né? E estava interagindo. Agora, para eu levar um filho num espaço indoor, num espaço fechado, vou ter que comprar roupa nova para a criança. Será que a pessoa pobre, o povo tem esse dinheiro para comprar roupa nova? Então a gente tem que pensar nisso, né? E acho que o coletivo tem que se sobressair ao individual. É verdade. Um dos motivos até da gente manter um projeto de cinema itinerante, porque se hoje uma pessoa muito humilde for no shopping com as crianças para ir no cinema, o guarda vem atrás, né? Então, pegando o carão que vocês estão falando, eu lembro que quando eu iniciei com as peças de carro, uns anos para frente depois, né, o Departamento de Educação e Cultura de Taubaté era forte. Tinha o domingo na praça. Não sei se é do seu tempo, Cláudio. Então tinha pintores pintando na praça, música de viola, apresentação de Moçambique, de Congada, isso tudo na parte da manhã, do domingo. Ela começou lá na Praça Silva Barros e depois veio aqui para a Praça 8 de Maio, na frente do DEC. Né? Aí eu conheci bastante artista que eu, a pessoa simples, né? O mestre Justino ficava pintando na praça, a outra pintora, a Sueli. Então eu conheci esse povo, né? Márcio Gotardi, Zé Demétrio. Foi no vizinho aqui, Belém. Então, escultor. Grande, viu? Grande. Grande. Aí um dia, contar uma historinha, pode? Quando o Demétrio foi fazer aquele bandeirante, ele tinha feito uma miniatura de como seria o bandeirante, né? E tinha que passar pela Câmara Municipal. E ele pediu um determinado valor lá que acharam exorbitante, né? E a Câmara Municipal foi protelando aquilo e nada de entrar em acordo com o Zé Demétrio. E o bandeirante era para ser olhando para o centro de Taubaté. Aí um dia eu ia saindo, encontrei com o Zé Demétrio na porta de casa, né? Eu morava naquela rua que vai sair no túnel. Vem o Belém, desse túnel ali, né? Aí ele pegou, entrou, estava tomando café comigo lá e deu risada para o Henrique. 2 anos e não sei quantos meses lá para sair o projeto. Saiu o projeto para mim fazer. E eu vou fazer 2 homenagens escondidas do povo aí. O que você vai fazer? Primeiro, eu vou errar o projeto. Quando você abrir a porta da sua casa, você vai dar de cara com o bandeirante olhando para sua casa. Ele não vai estar olhando para a rua. Segundo, o rosto do bandeirante. Aí, depois que ele fez, eu vi o rosto do Renato Teixeira. Essa história eu sei. Eu sei como é que foi feito esse molde. Você sabe a história do molde? Não sei. A história do molde o Demétrio também
sempre foi um amigo da casa aqui, né, enquanto esteve nesse plano. E uma vez uma vez a gente foi no sítio dele e gravar com ele sobre outras coisas, quando ele estava construindo aquela Nossa Senhora que tem na beira da Dutra, lá em Aparecida. E aí contando como foi feito a cara do Bandeirantes, né? Ele sempre foi muito amigo do Renato. O Renato vinha, quando ele vinha pra cá e não queria Muvuca, queria descansar, ele ia pra casa do Demetrio. O Demetrio tinha um rancho lá com uma rede na varanda lá, e eles tinham o hábito. O Renato almoçava, deitava na rede e dormia. E ele pegou os livros lá e foi fazer estudos sobre como era a cara do Bandeirante, né? Foi fazendo, virando os livros de história lá, olhando os bandeirantes e tal. Aí ele parou numa página que tinha um com o rosto fino, assim, olhou a cara do Renato dormindo na rede, olhando o bandeirante, parece. Ele não conversou, amassou a argila lá, tacou na cara do Renato dormindo. O Renato acordou e não se mexe, continua dormindo, eu preciso do seu molde. Dorme aí, vai, não se mexe não para não quebrar. Pegou, encheu a cara do Renato de barro. Renato, fica aí até secar, dorme, pode dormir. Aí a hora que ele tirou, ele tinha o rosto do Renato. O que ele fez? Ele ampliou, né? E pode olhar, pode parar e olhar para a cara do Bandeirantes. Vai ver o Renato Teixeira. É uma bela história. Ele fez o molde no rosto do Renato. E falou, ele contando é muito engraçado. Porque ele falou, nossa, eu bati o olho e falei, nossa, parece que eu conheço. Olhou na cara do Renato e falou, é esse mesmo. Pera aí que eu já arrumei o rosto do Bandeirantes. Alguém mais quer fazer pergunta? Quer fazer pergunta? O trabalho ficou maravilhoso, parabéns Cláudia, parabéns para todo mundo envolvido tanto na pesquisa, que eu sei que a Cláudia vai, nossa, revira tudo que é possível aí, no bairro todo, e a todos envolvidos em toda a produção, os atores que deram a voz aos personagens, né, que um eu conheço, que é o Rodrigo de Paula, uma figura, e o que eu achei maravilhoso, porque eu moro em Taubaté há muito tempo, mas por morar de aluguel já morei em vários bairros. E desde que eu moro aqui por esses pedaços, eu ia na festinha. Mas nunca teve ninguém contando pra gente a história. A festa acontecia, tinha todo aquele evento, mas até então pra gente não tinha assim como surgiu, como começou, o que traz de herança, de cultura, quem que idealizou. Eu não lembro de ninguém ensinando isso pra gente, falando pra gente. Até com a escola a gente chegou aí. E não teve ninguém também trazendo essa riqueza de conteúdo que você está trazendo para o pessoal, que é o que você falou agora, que é importante, alcançar todos os públicos, porque a galera agora não quer abrir um livro. Então, assim, o melhor método de alcançar público é aí no audiovisual, é a internet, é dessa forma mesmo, para cativar as pessoas. E acaba que cativa o público mais jovem, que as criançadas estavam lá assistindo e tudo, adorando, mas também as pessoas mais velhas você vê com um brilho nos olhos, assim, os que conhecem, né, os que vivenciaram tudo. E então ficou muito lindo o trabalho, muito bom, prende a gente, assim, é gostoso conhecer a história de uma forma animada, de uma forma assim que consegue prender a gente, captar a gente de uma forma que às vezes até numa leitura a gente se desfoca, né? Mas assim, eu não conhecia essa riqueza toda dessa história, tudo isso que tem por trás, nem da igreja, da Imaculada Conceição, tudo, nem da festa do folclore em si. E achei muito legal mesmo. Conhecer toda a história da família, como que tudo foi surgindo, como foi feita a Santinha, essa história dela ter se quebrado, ter feito por essa mulher mesmo. Eu não sabia nada disso e eu acho que é importante as pessoas conhecer mais da história da cidade que se vive, né? Os próprios munícipes não sabem muita coisa porque não chega pra gente. Por exemplo, nas escolas. Não chegam. Eles, igual quando eu falava com questão de música, né? Aquela vez que a gente teve aqui a história da Jacira Manara. O que chega pra gente na escola? Renato Teixeira,
Celi Campelo, é assim, mas ninguém fala de outros que também são tão importantes que tá aí, ninguém nem lembra que existe, né? Ou nem sabe que existe. E, nossa, ficou assim, incrível o trabalho. Parabéns mesmo, Cláudio, parabéns para todos que estavam lá envolvidos. Para mim foi um prazer estar ajudando também, um pouquinho que eu contribuí aí, de estar lá junto, de tudo que eu posso fazer, é um prazer estar com vocês sempre. E eu queria perguntar para o Henrique, que eu fiquei curiosa, lá mostrou sua história de quando você era criança indo buscar o barro no Rio. Como que você fazia para pegar esse barro, para transportar do Rio até sua casa e tudo mais? Como que era feito esse processo? Pois é. Uma vez, uma professora de educação artística da escola, isso eu tinha por volta de 12 anos. Eu vou desligar, vai. Tá. Hã? Não, até se falar alto, ele capta. Aí, então, essa professora de educação artística, se interessou, né? Porque viu alguma matéria da gente na televisão, ou ouviu no rádio, não sei. Ela falou, quero ver esse processo da escolha do barco, como é que vocês fazem. Aí ela foi comigo no Rio Itaim. Nessa época, o Rio Itaim não era poluído que nem é hoje. A surpresa que ela teve, porque eu fazia um buraco, dava areia, perdia aquele buraco, eu não podia pegar barro ali. Eu fazia outro buraco, pegava silicato de alumínio, ficava tudo brigando por causa da sílica lá, né? Ou mica, que a gente chamava. Então tinha que fazer vários buracos para achar um lugar. E quando você acha um barro bom ali, se você continuar cavando direto, você vai pegar areia. Então, porque o barro dá em veio. Então você tem que fazer uma curva, ou para a direita, ou para a esquerda, e procurando com a mão, tateando e pegando, né? E muitas vezes você está dentro d'água, com água acima do joelho. Eu trabalhava com 12 anos, 13 anos, trabalhava no mercado municipal. Eu fazia as stands de frios na parte da manhã, e estudava na parte da tarde. E no sábado e domingo, eu pegava argila para vender para os figureiros. Daí um dia a dona Visa falou, escuta, você está vendendo ainda não sei quantos reais uma lata de 18 litros, ela pesa quase 40 quilos de argila. O barro é pesado. É bem pesado, o barro mais pesado do que o líquido. Aí falou assim para mim, garoto, você não começa a vender barro, você não consegue aprender o que eu fiz? Aí eu falei, não sei. Aí eu falei, sua mãe, aí eu veio para cá. Aí ele falou, se quiser pode fazer. Mas assim que é a pessoa, daí essa professora, né, de educação artística, chamada Marlinha, ela falou, olha como eu sou idiota, falou, na escola dos outros professores, né, e assim, um bate-papo. Eu achava que o barro era o seguinte, era ser no supermercado, como se eu fosse no supermercado, pegasse o barro e viesse fora, porque eu sofri entrar dentro do rio. Eu perguntei isso porque agora, atualmente, eu moro ali na rua Rio das Mortes, que é bem em cima da Rua Imaculada, né? Que o pessoal também chama de Rua 2. Mas mesmo quando eu morava mais nas regiões de baixo, ali, por exemplo, atravessando a passarela no Maria Augusta, eu frequentava a festinha, né? E a gente não tinha conhecimento disso tudo, dessa riqueza, dessa história toda por trás. Agora, a questão da desculpa de segurança, gente, eu ia lá, com a garotada, assim, da minha idade, nunca teve perigo nenhum, a festinha era maravilhosa, não tinha. Aí depois começou transferiu ali para baixo, né, mais para a rua do Figureiro, só que nunca vi nada demais, nunca vi reclamação, a festinha era maravilhosa e também fiquei curiosa nessa questão de uma criança e pegar todo esse trabalho na época do barro e tudo, é muito bacana. Eu brinquei com argila também quando era criança. Uma vez eu estava com a dona Cândida e no meio do caminho apareceu uma jararaca. Pela época de chuva,
paramos com uma jararaca lá, e a jararaca invocou com a dona Clênia. Pensa numa mulher para correr e gritar. Olha. Depois teve um outro fato também, mas esse não foi comigo, esse foi com a dona Cândida e a minha irmã, a Ana, a Aninha. Eles foram buscar barro lá em Itaim e tinha umas vacas no cio lá e tinha um boi que estava bravo. E eles não sabiam, desceram no jipe e foram, né? Voltaram correndo para dentro do jipe, porque o boi chegava até a cabeçada. É muito assim, gente. A história sempre esteve lá e ela ainda está. É só você ir lá e recolher um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho desse, um pouquinho daqui, e juntar o quebra-cabeça. Na realidade, foi isso que a gente fez, né? Ô, Cláudio, uma curiosidade que passou até ser percebido, eu lembro que eles estavam com uma dificuldade na questão da tinta, porque tinha uma cor específica que era para ser feito. Eu não me lembro bem da história se o fornecedor não tinha mais. Azul xadrez ultramar. O azul ultramar do xadrez. O fabricante parou, né? O xadrez parou de fabricar esse azul. Aí eles fizeram várias pesquisas, outras marcas, uma série de coisas, até conseguir misturar e chegar no azul mais próximo. Porque aquele azul era trabalhoso, porque é o seguinte, ele era em pó, então você tinha que diluir ele com verniz e gasolina. Só que normalmente o verniz é um pouco menos, não é a proporção certa. Então a gente tinha que temperar essa tinta. O que acontecia? Quando ia muita gasolina e pouco verniz, você passava a mão no azul e ele saía na mão da gente. E se entrasse mais verniz, você passava, depois que ele secava no pavão, ele ficava quase preto, ele ficava escuro. Então tinha que ter um cuidado muito grande para fazer a mistura, temperar essa tinta. Era uma coisa... Tudo tem técnica, né? E como é que você aprendeu a retirar ali? Acabou de responder. Não, como que ele aprendeu? Alguém ensinou, ele foi curiosidade? Então, eu acho que é dom, né? Porque assim, quando a gente faz um buraco, você num determinado buraco, você deduz que o barro está ali, mas você não tem certeza. Aí você faz um buraco. Você pega um barro que ele não tem liga. Ele pode não ter areia, mas não tem liga. Então você tem que manusear e tentar saber né? E cor também. O barro, não é todo barro da mesma cor. Tem o barro azul, tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho. Então, a minha curiosidade é de onde veio esse saber a distinguir uma coisa de outra? Eu não sei explicar. Isso eu acho que é dom. É dom, né? É divino, né? É divino. Porque não tem lógica, né? Não é. Pode perguntar se você acha. Então, muito boa tarde a todos. Celso é natural aqui do Taubaté, nascido e criado. Sou cinéfilo também, né? Tá chamando, eu já venho interagindo há algum tempo aqui com o Cineclube e sempre aprendendo, porque eu sei que a sétima arte é infinita, né? Quanto mais se assiste, se pesquisa, mais se aprende. Sempre tem algo novo para a gente. Quer garimpando, né, Claudinho? Porque eu aprecio todos os gêneros, né? E são inúmeros, né? Eu quero, antes de falar alguma coisa, dar os parabéns aqui para a equipe pelo apoio ao trabalho realizado agora no final de agosto, lá na Rua de la Nova, né? Sim, foi a Feira do Livro. Então, eu sei que a Claudinha e os colegas aí, eles estão sempre envolvidos com tudo que é arte, não é só cinema. Verdade. Aí é literatura, música, pintura, enfim. Então,
registrando aqui a minha gratidão. Eu também estive lá e é até um livro raro que eu não consegui achar e eu encontrei. Muito bom. Eu já vinha procurando há algum tempo, pesquisei em vários selos aqui em Taubaté, São José, na capital. Eu estive caçando essa joia e eu fui pegar aqui na Rua Legal. Levou algum tempo, mas cheguei lá, né? Bom. Então, vamos lá agora voltar no curta de animação. Hoje, sinceramente, na minha concepção, é muito bem elaborado. Então, o desenho de animação também está muito bom. Né? O Bairro é muito bom nisso, viu? O rapaz que é nosso parceiro de desenho, ótimo. Trabalha muito bem com cores. Bom, enfim, a equipe toda está aí de parabéns. Então, os dubladores também, a fala está bem nítida. Então, acho que foram felizes em conseguir passar um pouco desse conhecimento da história, formação, né? Da Rua Imaculada, desde alguns século passado até então, né? E é uma satisfação enorme conhecer aqui Henrique, que é um dos protagonistas, né? Um dos personagens. Sim, né? E, né, o garoto, como já ficou aí para a eternidade, né? Então, o garoto já com 63 anos. Está começando agora. Então, eu fico então eternamente grato pelo convite também é sempre minha vez, né? Que é todo o último sábado de cada mês que tem a exibição dos filmes aqui, né? Então, que fique registrado aí para a posteridade. Mas esse curta aí muito informativo, de aprendizado, o meu agradecimento, tá? Eu que agradeço, porque eu agradeço pelo ambiente, né? Que permite que a gente faça isso, essas coisas, porque tem vários propósitos, né? E como um dos propósitos é a proteção também, né? Desse patrimônio cultural, você não ama o que não conhece, não protege o que não conhece. Então, a ideia primeiro é tentar fazer quem não teve a oportunidade de conhecer. O Henrique conhece porque ele nasceu ali, eram outros tempos. Um bebê que nasce hoje ali não vai conhecer. Então, primeiro é tentar mostrar, tentar a pessoa falar, isso aqui é meu, para que ela proteja, né? Então, os sentidos, os propósitos principais são esses: fazer, conhecer e proteger. Cadinho, para a gente terminar esse bate-papo, né, que tá gostoso aqui, mas tem outras coisas, né, para a gente já planejar. Nesse planejamento, para onde vai esse filme agora? Espaços que podem ser exibidos, como que está qualquer ideia agora. Estreou lá na Rua Imaculada, na rua mesmo, né? Rua mesmo. E agora vai para onde? Bom, a ideia é que ele vá para as escolas, que ele vá para a rua de modo geral, né? A gente anda aí bastante, onde tiver oportunidade, né? Que as pessoas conheçam, porque é sobre a Rua Imaculada, mas não é para ficar só na Rua Imaculada, né? Para a gente engrossar aí essa corrente de proteção, precisa ir para outros lugares, né? Então, para escolas, para quem quiser, para quem solicitar, acho que é um trabalho que cabe em qualquer lugar. Embora seja animação, cabe para os adultos, né? A linguagem é simples para poder atingir crianças, pessoas mais letradas, menos letradas, enfim. Eu quero dar um spoiler. Pode falar. O Daniel acabou de receber agora, nesse instante, um equipamento de energia solar que vai possibilitar que você possa levar para onde não tem energia. Isso é legal. Como é que é o equipamento, Daniel? 100%. 100% energia limpa, né? Aí é uma forma também de proteger o meio ambiente, de levar para outras comunidades. Aí tem o próprio gerador agora de energia solar. E olha, essa ideia do Daniel de colocar energia solar não é só por questão de economia de energia, não. A gente já teve lucro. Porque quando a gente leva ao cinema, o que a gente tem que bater na porta dos outros e pedir uma tomada emprestada não foi uma vez, nem duas, nem três.
quando a gente tem que emendar uma extensão na outra, emendar, porque o bico de luz está tão longe, você tem que emendar extensões de 30 metros, 15 metros, na outra de 20 metros, até você conseguir chegar na tomada. Isso já aconteceu muito com a gente. Então a ideia também é ter um pouco mais de autonomia para poder alcançar mais lugares com produções nossas, dos colegas, cinema independente da região. E aí a gente vai aprimorando. E o Daniel é um entusiasta de vamos equipar melhor. Ele chega no ambiente, ele olha qual que é a dificuldade, o que a gente precisa comprar. Então o primeiro que fala, ó, a gente precisa ter um telão. Porque antes a gente exibia numa tela pequenininha que a gente pendurava em cima da Kombi. Numa trelicinha, essas telinhas que às vezes tem escola. Ele, Cláudia, nós precisamos comprar um telão. Eu falei, não, precisamos. Aí começa lá, fuça lá no Facebook, nas redes sociais, Shopee, Mercado Livre. Achei esse, olha aqui que eu achei. Daqui a pouco, não demora muito, tá chegando. Cláudia, agora nós temos um telão, nós precisamos de som, nosso som tá... Precisamos melhorar esse som. Achei esse aqui, não sei o que, olha, tá em promoção, vou comprar. Ó, compra você também um, aí ele acaba contagiando. Gente, eu compro, o André compra, Jefferson compra, todo mundo vai comprando. Hoje a gente chega nos lugares, até a ideia do carrinho de pipoca. Ele não tem um só, não, ele tem dois. Kombi, tem essa, não, tem duas. Daqui a pouco ele chegou, comprei. Chegou com uma Kombi toda estrupiada, não sei nem aonde que ele achou isso. Acabei de comprar. O Daniel do céu, tem mato crescendo dentro, Daniel. Vou reformar, você vai ver. Não fala assim, Paulo. Era uma Kombi colorada. Não vai contar essa história, porque daí dá pra fazer outro filme já. Não, se a gente for fazer um filme sobre o empreendedorismo do Daniel, dá um filme. Não vou contar essa história dessa porra. Aí ele chegou com a Kombi crescendo uma árvore dentro. Foi o Daniel, olha... Foi para buscar um equipamento de som em São Paulo, estava trazendo 4. Então, ele se empolga, a hora que você vê, ele está chegando com um punhado de coisa. Mas bacana, porque ele incentiva a gente. Se não fosse isso, a gente não teria nada. Aí a gente chega nos lugares, abre a Kombi e começa, desce som, desce telão, desce isso aqui, desce isso aqui, desce... O pessoal fica olhando, desce carrinho de pipoca, o pessoal olha, banquinho. A gente chega nos lugares, a pessoa só precisa levar o corpo dela, mais nada, porque o resto a gente leva. E olha que ainda tem uma mulher que sai batendo na cara dos outros ainda e pedindo pro povo vir. Vai lá Não, buscar até o corpo, bate, né, Daniel? Vai buscar até o corpo. O povo demora pra chegar, ela vai batendo na porta da casa das pessoas. Vocês pessoas. estão lá montando, eu começo a chegar, gente, peraí, eu vou dar uma volta. Aí, às vezes, a gente traz cachorro dos outros, vem tudo junto, cabra. Enfim, uma vez a gente foi fazer um na roça, batendo nas casas, lá tinha umas cabras soltas lá, tô voltando lá com uma bateria, um punhado de cabra vindo pra mim. Então, é muito assim, o Daniel é um empreendedor, sabe, do nosso grupo. Então, tudo ele se empolga, ele compra, ele empolga a gente compra também. E aí, quando a gente chega nos lugares, abre a Kombi e sai tudo lá de dentro. Coisas assim, inexplicáveis saem dali de dentro. Mas é por conta de muito perrengue que a gente já passou na rua para fazer essas coisas, né? Então, hoje a gente tem barraca, gazebo, né? Tem aquele guarda-chuvão grande, tem 3 telões infláveis, daquele grandão. Fora o que tem aqui, né? Esse e tal. Então, mas isso é o espírito do Daniel. E vamos comprar isso, Cláudia. Tá precisando. Tudo falta que a gente precisa. Vamos comprar. Então a gente faz projeto para produzir e para comprar tudo que falta quando a gente sai. E assim vai. E o coletivo de cinema da cidade é feito disso. É feito esses doidos bigotos das ideias e que vai fazer umas coisas. Mas o bom para exemplificar isso aí, que é um projeto que não é feito para se ganhar dinheiro. Não. Até pelo contrário. Os editais que a gente participa e o que vai entrando, ele é todo reaplicado de equipamentos para que a gente possa estar dando cada vez melhor condições. Por exemplo, a Audi agora acabou de adquirir 2 conjuntos completos de câmera 4K, de última geração e tal, para que tenha produções. A evolução
anda muito rápido, né? Sim. E se a gente não acompanhar, a gente não consegue fazer as coisas, né? Antes a gente ainda tem caixas e caixas de cabaiada, hoje as coisas quase não tem cabo. Bom, gostaram do bate-papo? Querem participar sempre de uma roda descontraída de conversa? Falar sobre o cinema? Nós viemos falar sobre um filme, gente, de 40 minutos. O bate-papo já passou esse tempo, já faz... porque sempre atrás de um filme existem mais 1000 outros filmes, né? Histórias e memórias pra gente contar, né? Tem história de quem viveu a própria história, como o caso da Henrique que está aqui do nosso lado, e tem as histórias dos bastidores, né? Que a gente vive aí para poder fazer uma produção. Então você é nosso convidado, né? Todo último sábado do mês, neste ano 2025, hein? O ano que vem a gente faz uma agenda nova, mas nesse ano, todo último sábado do mês, o Cineclube Conecta Outubro estará aberto, pronto para te receber, né? Lembrando que em outubro agora, a gente também vai receber aqui, não vai ser no último sábado do mês, não. No dia 28 de outubro, é uma terça-feira, a gente vai receber o Dia Internacional da Animação. Né? Segunda vez que nós estamos recebendo o nosso Cineclube, a cidade de Taubaté, e também a gente está convidando já as pessoas para participar. E convidamos você para sempre seguir as nossas redes sociais, @TV Cidade Oficial, Caipira Filmes, Quilômetra Arte, Escola de Mídia Comunitária, Alfa Produções, Coletivo de Cinema da cidade. E aí você vai ficar sabendo de todas essas informações, esses trabalhos, esses projetos culturais que desenvolvemos em Taubaté e região. Muito obrigado e até a próxima! Para mais informações sobre o SIC, acesse Coletivo de Cinema da Cidade, TV Cidade Oficial, @TV Cidade Taubaté, @TV Cidade Taubaté RC e Caipira Filmes. E fique por dentro da nossa agenda.